Olá, buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas, aos colegas professores que acompanham vocês aí, para quem assiste aula pelo IPTV nos municípios, pessoal que assiste aula pelo YouTube, muito buenas tardes. Eu sou o professor Liszt Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Por enquanto, eu vejo aqui o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Pimenteiras do Piauí e o pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Os outros devem estar chegando, que é para ter mais gente, né? Mas, como é o primeiro horário da tarde, começa 13 horas em ponto, e aqui a gente tem que começar às 13 horas, senão o Jorge briga com a gente está começando, tá? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, tá? Olá, Gleucimária, assistindo a aula pelo YouTube. Vitor José, da escola Ubiraci de Carvalho. Isaías Coelho, no Piauí. Ok? Vamos lá. Então, hoje a gente começa o segundo... Semana passada a gente começou o segundo semestre, né? Mas com conteúdo novo a gente começa hoje. Semana passada foi uma aula de revisão. Eu trabalhei aqui alguns conteúdos que nós já havíamos trabalhado, já tínhamos visto, né? Mas hoje a gente começa oficialmente o segundo semestre e, óbvio, né, o terceiro bimestre a gente inicia hoje. Então, hoje a gente vai trabalhar conteúdos novos. O conteúdo que eu vou trabalhar hoje, ele foi abordado parcialmente no primeiro semestre, tá? Porque nós tínhamos aí uma situação de ainda uma semana, o semestre terminando, e aí eu resolvi começar esse assunto que a gente vai aprofundar agora. Eu não lembro, para ser honesto, bem se eu comecei esse conteúdo à tarde ou foi pela manhã, né? Se eu tivesse que chutar, eu diria que foi pela manhã que eu comecei esse conteúdo. Se alguém lembrar do conteúdo que eu vou trabalhar aqui agora, é conteúdo para o segundo semestre. Tem uma galera que está acompanhando as aulas a partir do segundo semestre, né? Então, para quem já viu um pouco, bacana, porque termina sendo aí uma revisão de alguma forma, não sei, mas eu não aprofundei o conteúdo, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, eu já falei onde eu adiantei esse conteúdo, não lembro se foi de manhã ou foi à tarde, é especificamente o subjuntivo. É o presente do subjuntivo que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas para a maioria de vocês, o assunto é um assunto novo, tá bom? Kleber Way, Rodrigues, Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, também o pessoal aqui do YouTube, tá? Santa Cruz, Pimenteiras. Essa é uma aula do segundo ano, tá, pessoal? Essa turma aqui é segundo ano tarde. Então, se alguém não sabe ou entrou por acaso, enfim, essa é uma aula de segundo ano, que eu vou começar agora. Vamos lá. Bora lá, Jorge? Então, vou trabalhar o presente do subjuntivo, como eu falei para vocês, e também interpretação de texto. A gente procura sempre trabalhar os textos e, quando é possível, trazer a temática da gramática para o texto, né? É uma habilidade que a gente precisa ler, interpretar, né? Ler, entender, interpretar o texto. Serve para essa habilidade serve para você ler e interpretar em espanhol, em português, em inglês. Basta você ter um conhecimento maior da língua e adquirindo um domínio da língua, né? Então, a gente vai trabalhar o presente do subjuntivo e interpretação de texto nessas duas aulas. Nós temos duas aulas, né? Hoje é dia 9 do mês de agosto.
o ano de 2022. Vamos para frente. Bom, o texto que eu trago aqui, ele está dividido em duas partes. Está vendo? Ó? Tem esse primeiro slide e a gente tem aqui duas colunas, né? Para não ficar muito texto em cima do mesmo slide, né? Dentro do mesmo slide, eu resolvi dividir em duas partes, tá? Como essa aula é transmitida também pelo YouTube, tem um pessoal acompanhando essa aula pelo YouTube, eu não posso mostrar para vocês a música, porque isso aqui é letra de uma música. Por que que eu não posso mostrar para vocês a música? Porque o YouTube derruba a transmissão por causa de direitos autorais. Eu teria que pedir autorização, direito, né? Autorização, na verdade, né? Para mostrar a música, né? Mostrar a música, mostrar o videoclipe. E demanda tempo, né? Você tem que pedir, esperar uma resposta, A gente não tem esse tempo. Mas você pode, depois, em outra ocasião, procurar a música e ouvir e cantar, enfim, né? É uma música cantada pelo Titãs. O Titãs é uma banda brasileira. Boa tarde, o pessoal que vai chegando, boa tarde. O Titãs é uma banda brasileira, uma banda de rock, né? De já há muito tempo, 30, 40 anos, é por aí, né? O Titãs tem suas primaveras, né? A banda ainda existe, né? Alguns componentes da banda saíram para a carreira solo, como é o caso do Nando Reis, mas a banda existe. Então, comemorando tempo de carreira, o Titãs fez em 1996, 97, por aí, 1996, 97. Acho que vocês não eram nem nascidos, né, gente? Não eram nem nascidos, né? Eles fizeram um disco para comemorar a carreira, né? E aí eles fizeram uma releitura de algumas músicas, convidaram alguns outros artistas para participarem. É um disco acústico da MTV, né? Que fez vários projetos acústicos com vários artistas. Um deles foi o Titãs. E o Titãs tinha gravado na década de 80, o Titãs tinha gravado na década de 80 uma letra do Torquato Neto. O Torquato Neto é nosso conterrâneo. Foi um poeta piauiense, nascido em Teresina. Depois eu falo um pouco mais para vocês do Torquato Neto. Mas o Torquato Neto é contemporâneo do Caetano Veloso, né? Para vocês terem uma ideia, o Caetano Veloso, domingo, completou 80 anos. Então, o Torquato Neto, se fosse vivo, estaria próximo a essa idade também, né? Torquato morreu muito cedo, muito jovem, mas deixou uma obra de grande importância, não só para a gente que é piauiense, né, mas para o Brasil, porque o Torquato Neto participou do movimento tropicalista, da Tropicália, né? Então, muitas músicas que a gente conhece desse período, das mais conhecidas, né, ou são letras do Torquato Neto sozinho, ou parceria dele com Gilberto Gil, com o Jardim Macalé e com o próprio Caetano Veloso. E aí o Titãs, na década de 80, a década de 80 já é pós-tropicália, eles pegaram um poema do Torquato Neto chamado Go Back. O título é em inglês, a letra original está em português. E aí, para gravar esse disco acústico, o Titãs traduziu a letra do português para o espanhol, que é essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é uma tradução do português para o espanhol de um poema do Torquato Neto que foi musicado pelo Titãs na década de 80.
Nessa versão nova, em espanhol, eles juntaram aos versos do Torquato Neto, versos do Pablo Neruda. Então, essa segunda parte que você está vendo aqui, que eu marquei agora, são versos do Pablo Neruda. E são dois poemas que guardam uma relação. E a gente está começando essa aula hoje lendo essa letra, lendo esses poemas, porque os verbos estão no presente do subjuntivo. Esses verbos estão no presente do subjuntivo. Que é assunto que a gente vai trabalhar hoje. Então, para a gente não começar de cara com a gramática seca, direta, a gente vai começar então pelo texto. Lendo o texto, olhando o texto. A dinâmica aqui seria que a gente escutasse a letra e tentasse preencher a música. Mas eu repito para vocês, eu não posso passar essa letra, essa música agora, por causa da transmissão no YouTube. Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, é muito bonito. Procurem, que vocês acham facilmente essa letra em espanhol. Então, como eu estava dizendo, eu dividi em duas partes para que ficasse mais fácil a leitura, a interpretação. Então, a gente vai começar pela parte do Torquato Neto, pelo poema do Torquato Neto. Vou colocar o nome dele aqui para dar os créditos, né? Torquato Neto, poeta piauiense como a gente. A gente não vai usar todos os verbos que estão aqui no quadro azul, tá? Os que sobrarem vão para a letra do Pablo Neruda. Eu vou preencher a letra, eu vou lendo o poema e vou preenchendo a letra em espanhol, e na sequência eu faço tradução. Repito para vocês, ó, chegou mais gente. Pessoal de Flores, pessoal de Pavo Sul, Pimenteira já falei, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio de Lisboa. A galera tá chegando. E no YouTube também tem uma galera também acompanhando a aula. De Isaías Coelho, né? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Então, vou ler o poema. Eu vou ler primeiro em espanhol, preenchendo a letra. Vou ler tudo em espanhol. E aí, na sequência, eu faço tradução. Lembrando, é letra do Torquato Neto, que foi musicado o poema pelo Titãs. Então, aqui ele diz assim, ó. Aunque me chames... Os verbos estão no presente do subjuntivo. É assunto dessa aula. Então, eu vou riscar aqui o verbo que eu já usei. Aunque me chames, aunque vayamos. Al cine, aunque reclames, aunque esse amor não camine. Então, deixa eu riscar aqui os verbos que eu já usei, né? Reclames e camine, tá? Preenchi aqui o poema do Torquato Neto. Preenchi aqui a letra do Torquato Neto, né? Que o Titãs musicou. Então, vou fazer a leitura em espanhol. Vocês acompanham comigo. Na sequência, faço a tradução. Lembrando, os verbos que aqui eu usei estão no presente do subjuntivo, que é o nosso assunto de hoje. Aunque me chames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó. Fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor, y no te voy a decir si fue lo mejor, pues solo quiero saber lo que puede dar cierto. Não tenho tempo a perder. Talvez vocês conheçam em português pelo refrão. O refrão em português diz: eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Já ouviram essa música? Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. É mais ou menos assim, né?
Mas vamos lá. Eles traduziram do português para o espanhol e a letra ficou mais ou menos assim. Lembrando que o serviço de tradução, a gente traduz como seria dito na nossa língua. Então, aunque quer dizer ainda que, embora. Então, embora você me chame, ou tu me chames, embora ou ainda que a gente vá ao cinema, embora tu reclames ou você reclame, ainda que ou embora esse amor não caminhe, ainda que fosse planos, aunque eram planos, ainda que fossem planos, e hoje eu lamento, e hoje eu lo siento, lamento, se quase nada ficou, se quase nada quedou, né? Quedou quer dizer ficou, se quase nada ficou, foi somente um conto, foi nossa história de amor. E não vou te dizer se foi o melhor, pois eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, que é o refrão da música, né? Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Nem vi que tinha um trocado. A letra do Torquato Neto aqui fala de um final de relacionamento. É um final de relacionamento, é um fim de relacionamento, né? Você pode reparar no começo que há uma tentativa de não terminar esse relacionamento, né? Quando ele fala, embora você me chame, ainda que a gente vá ao cinema, ainda que você reclame, né? O verbo reclamar em espanhol pode ser reclamar, de se queixar, ou de reivindicar algo para si, né? Que está próximo a reclamar. Embora esse amor não caminhe, embora fossem planos, e eu lamento se quase nada ficou, aí ele fala, foi só um conto, foi nossa história de amor, não vou dizer se foi o melhor, e aí ó, ele fecha com um ponto final, é um fora, né? Isso aqui é um fora. Quando ele fala assim, eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Ou seja, esse relacionamento aqui, para esse eu lírico aqui, né? Não funciona mais. Né? Eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. É bacana, é legal, porque o Torquato Neto está falando aqui de um final de relacionamento, mas você pode aplicar para a vida, né? Para a gente, às vezes, não insistir ou não perder tempo com coisas que não valem a pena, que não acrescentam, né? Olha que legal. Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Solo quero saber lo que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Procurem depois a letra para vocês olharem, tá? E aí o Titãs cantou essa letra em espanhol no disco deles, acústico, MTV. Convidaram um cantor argentino para cantar com eles, chamado Fito Páez, um dos cantores pop mais conhecidos na Argentina. E junto à letra do Torquato, eles juntaram um poema também do Pablo Neruda. Então, essa segunda parte que compõe essa letra é do Pablo Neruda. Vou colocar aqui os créditos. Pablo Neruda. O Pablo Neruda talvez seja um dos poetas de língua espanhola mais conhecidos no Brasil, né? Ele é chileno, era chileno, Pablo Neruda, teve no Brasil, e o Pablo Neruda, ele é famoso pelo uso das metáforas, por escrever sobre amor, por escrever sobre as mulheres. Ele era apaixonado pelas mulheres, ele teve várias mulheres, inclusive, né? Então é o poeta do amor, das metáforas. E aqui eu vou ler para vocês, junto com vocês, a letra que o poema do Pablo Neruda, que foi cantado junto com o Torquato Neto nesse disco acústico. O Pablo Neruda aqui também fala de um final de relacionamento, tá? Ele diz assim:
Eu estou lendo em espanhol, depois eu traduzo. Já não se encantarán mis ojos en tus ojos. Já não se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya, eu vou riscar aqui que eu já usei, ó. Pero hacia donde vaya, llevaré tu mirada. E hacia donde camines, llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame. Del que corte en tu huerto lo que he sembrado. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño e eu le digo adiós. O Pablo Neruda é mais dramático no poema dele. Ele fala de um final de relacionamento, mas o eu aqui, né, o eu poético aqui, ele sofre mais, né? Veja o que ele fala aqui. Ele diz assim: já não se encantarão os meus olhos nos teus. Já não se encantarão os meus olhos nos teus. Já não haverá mais encanto, né? Os meus olhos nos teus. Já não se adoçará, endulçará, quer dizer, adoçará de ser doce. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. Aqui ele fala que o sofrimento dele é doce para ela, né? Já não se endulçará junto a ti mi dolor. E aí ele diz: pero, mas, para aonde eu vá, pero hacia donde vaja, para onde eu vá, levarei o teu olhar. Mas, para onde eu vá, levarei o teu olhar. E para onde caminhes tu, no caso ela, né? E para onde caminhes, levarás a minha dor. Tá vendo como ele é dramático? Né? Ele fala que vai ficar com um olhar. E ela vai levar a dor dele. Olha só, tá vendo? Fui teu, fui tuyo, fuiste minha. Fui teu, foste minha. E se pergunta, o que mais? Juntos deixamos uma lembrança, um recuerdo quer dizer uma lembrança, no caminho, em la ruta, no caminho onde o amor passou. Juntos deixamos uma lembrança no caminho onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Tu serás de quem te ame. Já se conformou, né? Terminou. Tu serás de quem te ame. De quem corte na tua horta o que eu semeei, o que eu plantei. De quem corte, de quem corte na tua horta o que eu semeei, o que eu plantei, né? Me vou e estou triste, né? Vou embora, estou triste. Mas sempre estou triste. Venho desde os teus braços, venho dos teus braços. Não sei para onde vou. Não sei para onde vou. Do teu coração me diz adeus um menino, um garoto, e eu lhe digo adeus. Do teu coração me diz adeus um menino, e eu lhe digo adeus. Esse menino provavelmente ele, né? Ele se vê ali indo embora, né? Sendo carregado no coração da amada, né? Do teu coração me diz adeus um menino, e eu lhe digo adeus, tá? São versos do Pablo Neruda. Repetindo, os verbos estão no presente do subjuntivo, que é o assunto que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, repare que nos dois poemas, né, do Torquato e do Pablo Neruda, esses verbos no subjuntivo eles têm um propósito, porque eles estão falando de hipóteses,
probabilidades, de possíveis ações futuras, que é para isso que o subjuntivo serve, né? Quando eu uso o presente do subjuntivo, quando eu uso o modo subjuntivo, eu estou falando de ações hipotéticas, desejadas, né? Ações que possivelmente aconteçam no futuro. É uma probabilidade, é uma hipótese, é uma possibilidade, tá? Então, resolvi começar pelo texto para que a gente entenda o propósito de se usar o subjuntivo, tá? Então, bora para frente. Acho que vocês já fizeram print aqui das imagens, né? Estão fazendo o print, acho que deu tempo. Bom, ó, eu terminei aqui de ler a letra da música, falei do subjuntivo, mas eu não podia deixar de falar um pouco do Torquato Neto, tá? Então, a gente vai ocupar um tempinho aqui para falar do Torquato Neto antes de ir para a gramática. O Torquato Neto foi um poeta piauiense, nascido em Teresina, filho de uma professora e acho que um promotor de justiça, o pai é promotor de justiça, algo assim da justiça. Morou ali no centro de Teresina e quando jovem, na idade, né, de estudar na universidade e tal, não tinha universidade aqui em Teresina, a Universidade Federal do Piauí é de 72, 73, algo assim, e a gente estava falando aqui da década de 60, Torquato foi morar no Rio de Janeiro, né, para estudar jornalismo, mas era um poeta, né, um artista. Lá no Rio ele trabalhou em produções, trabalhou com alguns artistas divulgando num jornal onde ele tinha uma coluna. E recentemente eu falo há uns 4 anos, mais ou menos por aí, 5 anos, não sei, foi lançado um documentário a nível nacional sobre o Torquato Neto, que é esse aqui, ó, Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. Não sei se vocês já viram, encontra fácil na internet para assistir. Eu creio que tem no YouTube também para assistir esse documentário. E é muito interessante o formato do documentário, os depoimentos do Torquato, de gente como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, falando sobre o Torquato Neto, sobre a obra dele, que foi de fundamental importância no período da Tropicália, né? A Tropicália foi um movimento artístico, cultural, que envolvia as várias formas de arte, encabeçado pelos baianos, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Torquato Neto, Nara Leão, os Mutantes, né? Que foi a primeira banda da Rita Lee. Então, esse documentário é uma riqueza, pessoal. Se vocês depois tiverem curiosidade, oportunidade, vejam o documentário. Aparece Teresina, aparece cenas de filme que o Torquato Neto protagonizou. Ele atuou como ator, ele fez filmes em Super 8. Então aparece muita coisa. É uma riqueza esse documentário. De repente, até na escola, se vocês estiverem em semana gincana, semana de arte, sarau literário, vale a pena dar uma olhada nesse documentário, na obra do Torquato Neto e apresentar, né, para os colegas, para quem não conhece, não sei. Trouxe aqui também um poema do Torquato Neto em português, chamado Poema do Aviso Final, né, que eu leio para vocês agora. Ele diz assim: é preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos.
é preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Torquato Neto, meninos e meninas, senhoras e senhores, tá? Pronto. Mostrei aqui um poema em português. E aqui, muito rapidamente, para a gente ir para a gramática, para o conteúdo. Esse é o disco talvez mais importante da Tropicália, do movimento tropicalista. O movimento Tropicália foi quem introduziu na nossa cultura, na cultura brasileira, na música brasileira, elementos de fora, como, por exemplo, o rock and roll. O rock é da década de 60. Se hoje no Brasil se faz rock em português, o início foi aqui, né? No movimento tropicalista, em 68, 69, encabeçado por esse pessoal que vocês estão vendo aqui. E aqui, especialmente, eu trouxe a capa desse disco, pela importância que ele tem, e porque aparece Torquato Neto. Torquato Neto está sentado aqui, ó, tá vendo? Ao lado da Gal Costa. Nesse disco, Torquato Neto canta, aliás, Gal Costa canta uma música de Torquato Neto. Torquato Neto não era cantor, né? Poeta, jornalista, compositor, tá? Mas aqui a gente tem, né, na capa desse disco, talvez os principais, né, ou um dos principais representantes, né, do movimento tropicalista. Aqui você vê o Tom Zé, aqui você vê o Caetano Veloso, que fez 80 anos agora domingo. Tá aqui a Rita Lee com a banda dela, Os Mutantes, ó. Esses caras aqui, os irmãos Batista, né? Eram os guitarristas, baixistas nos Mutantes. Nessa época, as pessoas não admitiam guitarra, por exemplo, na música brasileira. Foram criticados, vaiados, né? Você vê aqui a Gal Costa, Gilberto Gil, a Nara Leão e o maestro Rogério Duprá. A Tropicália tinha um senso de humor também muito grande. Você vê aqui que o Rogério Duprá está segurando um pinico aqui como se fosse uma xícara, né? Era também um movimento de protesto, tá? Bom, e aqui o primeiro livro que foi publicado depois da morte do Torquato Neto vivo não viu nenhum livro seu publicado assim fisicamente. O primeiro livro publicado dele foi esse aqui, após a morte, né? Ele morreu com 20 e poucos anos, 24 anos, algo assim, né? E chama Os Últimos Dias de Paupéria. Entre os organizadores desse livro está o Ali Salomão, que é um poeta, foi um poeta baiano, enfim, é também outro que precisa ser, se não conhece, conheçam o Ali Salomão. Esse livro é um livro raro, raríssimo, né? Quem tem esse livro tem uma preciosidade. Essa capa aqui é da segunda edição, né? A primeira edição, esse livro deve custar R$800, R$1.000, assim, brincando. É o valor desse livro de época, porque ele é um livro raro. E outros discos desse período da Tropicália. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais a respeito do movimento tropicalista, das primeiras guitarras tocadas aqui no Brasil, do primeiro rock and roll assim feito no Brasil, cantado em português, aqui são as referências, tá? Disco da Gal, do Gilberto Gil, disco dos Mutantes, do Caetano, Nara Leão, Caetano Veloso, outro disco da Gal, enfim. Procurem, pesquisem, conheçam a nossa cultura. Beleza, pronto. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que muitos já conhecem o Torquato Neto, já ouviram falar, né? Ou não? Se não, estão conhecendo agora, né? Aqui em Teresina tem um bairro chamado Torquato Neto, tem uma sala de teatro chamada Torquato. Tem vários lugares que homenageiam o Torquato Neto. A gente precisa conhecer o que é nosso. Mas vamos lá então, vamos para a gramática. Vamos para a parte conteúdo, gramática da aula de hoje. Então,
pessoal de Flores, Jerumenha, Pavo Sul, Pimenteiras, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio de Lisboa, né? E a galera do YouTube. Vamos lá. Aqui eu digo assim: el presente de subjuntivo. Eu sempre leio primeiro em espanhol, depois faço tradução, para você ver o quanto você consegue entender espanhol, para ajudar as minhas amigas também aqui na interpretação de Libras. Então vamos lá primeiro em espanhol e eu traduzo na sequência. El modo subjuntivo representa hechos virtuales que se desean, se ponen en duda, se recomiendan, se consideran posibles, se anticipan, agradan y etc. El subjuntivo aparece en cláusulas u oraciones subordinadas, es decir, que depende de una cláusula u oración principal, matriz, em modo indicativo. Vamos trocar? Deixa eu esperar aqui a troca de intérprete, pessoal. Então, o que é que diz aqui pra gente? O modo subjuntivo representa fatos, hechos quer dizer fatos virtuais, que se desejam, que se põem em dúvida, se recomendam, se consideram possíveis, se antecipam, agradam e etc. Né? Aquilo que eu dizia, o subjuntivo serve para expressar desejo, dúvida, uma recomendação. Se eu fosse você, eu não atravessaria a rua por aí, né? Se considera possível, né? Algo possível, algo que se antecipa. O subjuntivo aparece em cláusulas ou orações subordinadas, ou seja, orações que dependem de uma cláusula ou oração principal, né? Do modo indicativo. Tem aqui algum. Não se espantem com os conceitos, né? Não se espantem com os conceitos, isso aqui é mera formalidade. O que interessa aqui para a gente é a gente entender qual o sentido de usar o subjuntivo, qual o significado ali na frase, ali dentro do texto. A gente precisa captar a intenção, né? É isso que a gente precisa. Temos aqui exemplos. Deseamos que estés bien. Desejamos que tu estejas bem. Vou marcando o subjuntivo, tá? Que estés bien. Dudo que chova hoje. Duvido que chova hoje. Espero que mi bici não desapareça. Eu espero, eu tomara que minha bicicleta não desapareça. Desejo, né? Espero que minha bicicleta não desapareça. É um desejo, né? Siento que esté usted enferma. Lamento, eu sinto muito que você esteja doente, enferma. Não creio que o professor dê tarefa hoje. Não acredito que o professor dê ou faça, numa tradução melhor, não creio que o professor faça tarefa hoje. Tarefa quer dizer tarefa. Me alegro de que haga sol. Me alegra que faça sol. Me alegra que faça sol. Tudo que vocês viram aqui sublinhado, né, que eu usei aqui no marca-texto, é o subjuntivo. Para expressar desejo, desejamos que esteja bem, dúvida, duvido que chova hoje, né? Desejo também, mais uma vez, espero que minha bicicleta não desapareça, né? Sinto muito que esteja doente.
Não creio que o professor faça a tarefa hoje. E me alegra que faça sol. Tá? Subjuntivo. Tudo tranquilo, né, pessoal? Então, aqui ele diz assim: o presente do subjuntivo se subordina a algo. Aunque tenhamos problemas, seremos felizes. Ainda que, embora tenhamos problemas, seremos felizes. É o modo das ações hipotéticas. É o modo das ações hipotéticas desejadas. Ojalá viajemos la próxima semana. Ojalá quer dizer oxalá, tomara, é a divindade, né? Então, tomara, Deus queira que viajemos, desejo, né? Na próxima semana. Ojalá viajemos la próxima semana. Essa expressão ojalá em espanhol se usa bastante para expressar desejo, tá? Ojalá que llueva, hace mucho calor. É desejo. E o verbo está no subjuntivo. Ojalá que llueva. Vejamos o presente do subjuntivo. Aqui eu trago umas outras possibilidades no subjuntivo, tá? Para mostrar para vocês. Veja só. El subjuntivo expressa possibilidade en el futuro com as seguintes expressões. Então, o subjuntivo pode expressar possibilidades futuras, no futuro, com as seguintes expressões. Deixa eu marcar aqui as expressões de caneta. Talvez, subjuntivo, cheguemos tarde esta noite. Talvez cheguemos tarde essa noite. É uma possibilidade, né? A noite nem chegou. Talvez cheguemos tarde. Então, é uma possibilidade de algo futuro. Por isso que ele fala no começo que são ações virtuais. Virtuais em que sentido? De que elas podem ou não acontecer, né? É uma possibilidade. Uma probabilidade. Quiçá ou quizás, que são também advérbios de dúvida. Quiçá ou quizás. Tem essas duas escritas, tá? Pode ser com ou sem o S. Compre este livro. Não é certeza que eu vou comprar. Tem uma dúvida. Então, quiçá eu compre esse livro. Esse advérbio quiçá existe em português. Escreve com cedilha. Quiçá eu compre. Então, quiçá ou quizás compre este livro. Puede ser que coma algumas legumbres. Tá? A pessoa está avaliando aí se vai comer ou não legumes, né? Então, ó, puede ser que... O ser está aqui entre parênteses, porque em espanhol é muito comum que se fale sem o ser. Somente, ó, puede que coma algumas legumbres. Puede que coma algumas legumbres. Siempre que não quede com recuperações, irei viajar. Então, sempre que eu não fique... Sempre que não fique ou não deixe recuperação, irei viajar, viajarei, tá? Então, repare que são algumas expressões, talvez, quiçá, puede, que expressam possibilidade, probabilidade, dúvida, né? E aí é essencial para expressar o uso do subjuntivo. Para expressar desejos no futuro. Desejos, deseo quer dizer desejo. Aqui está no plural, deseos. No futuro. Ojalá terminemos la tarea a tiempo. Ojalá terminemos la tarea a tiempo. Tomara que terminemos, né? Oxalá terminemos, Deus queira que terminemos a tarefa a tempo. A tradução dessa frase. Serve para você falar do futuro. Quando acabe la tarea, escutarei música.
Quando eu acabe, quando eu termine a tarefa, escutarei música. Aqui eu disse assim, expressão especial que leva subjuntivo, né? Aqui, na verdade, para mostrar para vocês que como acompanhado de subjuntivo, né, expressa uma condição. Como não chova temprano, irei buscar-te, irei buscar-te. A condição para ir buscar-te é não chover. Ó, cedo. Essa frase diz assim: como não chova temprano, se eu fosse traduzir ao português, seria mais ou menos: se não chover cedo, temprano quer dizer cedo, irei te buscar, né? Irei buscar-te. Por último, nós temos três modos, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O imperativo, a gente sabe que é ordem, comando, né? E o imperativo negativo deriva do presente do subjuntivo. Toda vez que eu dou uma ordem negativa, não hables, não hables assim, no corras, no camines. Essa forma do verbo para dar ordem é a mesma do subjuntivo. Então, o imperativo negativo deriva totalmente do presente do subjuntivo. Ok? Então, aqui agora, a gente tem os verbos conjugados no presente do subjuntivo. E aí, você que está assistindo a aula, é interessante que você anote a forma de conjugar. Você pode ir anotando aí enquanto eu falo, para a gente ganhar tempo. Eu não posso parar aqui o vídeo 5 minutos para vocês anotarem. Não posso fazer isso, né? Então eu vou falar, vou explicar, vou riscar, tá, e é o tempo que você vai anotando também. Preste atenção e vai anotando, tá? Aí, antes de trocar esse slide, eu vou marcar um tempinho aí de 1 minuto, tá? Só para quem estiver terminando, terminar, né? Faz o print, não sei se pode fazer uma foto, se puder faz. Eu anotaria no meu caderninho, pegaria meu caderninho lá em espanhol e começaria a anotar, porque vocês vão me ajudar com os exercícios. E aí vocês vão precisar dessa conjugação. De já, eu adianto para vocês que é muito parecido a conjugação com o português. Muito parecido, tá? Então, bora ver aqui o seguinte. Aqui eu estou trabalhando os verbos regulares, tá? São regulares. Uma característica de verbo regular, a principal característica de verbo regular, é que ele não altera o radical. E o que é o radical? O radical é o que sobra do verbo depois que você tira AR, ER, E e R. Porque é igual ao português, os verbos no infinitivo terminam em AR, ER e em IR, tá? AR, ER e R. Quando você tira o AR, o que resta, o que sobra, a gente chama de radical. Ou raiz. Em espanhol chama de raiz também. Que é o que me diz o sentido do verbo, o significado da palavra. É o radical. No caso do verbo viajar, que significa viajar, o verbo viajar significa viajar, né? Para conjugar esse verbo, eu tiro o AR e conservo o radical. Repare que o radical, ele fica igual para todas as pessoas. O radical é essa parte do verbo que ficou aqui escrito de caneta preta, tá vendo?
V-I-A-J, esse é o radical, ou raiz do verbo. Só que o radical sozinho não diz quem praticou a ação. Quem vai dizer quem praticou a ação é essa partícula que está aqui de vermelho, que eu chamo de desinência. Essa partícula de vermelho é ela quem concorda com o sujeito. É ela quem me diz quem praticou a ação. Se for yo, é e, que yo viaje. Se for tu, é es, que tu viajes. Se for ele, ella ou usted, é e, né? Que ele, ella, usted viaje. É igual, tá vendo? Ó, e na primeira pessoa, e na terceira pessoa. Se for nosotros, é hemos, que nosotros viajemos. Nosotros viajemos. Se for vosotros, o vosotros é o vós do espanhol, né? É eis, que vosotros viajeis. E se for ellas, ellos, né? Ou o ustedes, vai ser em, que ellos, que ellas, que ustedes viajem. Então, ó, que yo viaje, que tu viajes, que él, ella, usted viaje. Que nosotros viajemos, que vosotros viajeis, que ellos, ellas e ustedes viajem. Vamos lembrar um negócio. Isso aqui é o você do espanhol, né? Usted. Isso aqui é o vocês do espanhol, né? O ustedes. Não é assim? Foi assim que vocês aprenderam? Qualquer outro verbo terminado em AR, sendo regular, eu conjugo igual. Por exemplo, o verbo cantar. Que yo cante, que tu cantes, que él cante. Que nosotros cantemos, que vosotros cantéis, que ellos, ellas e ustedes cantem. É, Alan, tem lá a sua diversão. O Alan tá dizendo no chat que espanhol é complexo. É primo do português, espanhol, né? São línguas irmãs. Mas olhe, Alan, a gente precisa aqui entender, ler e entender. Quanto mais eu tenho vocabulário, quanto mais eu consigo entender, mais a gente alcança aqui o objetivo, tá? A gramática, ela existe, eu uso ela para ensinar, para que vocês tenham contato com uma língua, mas o resultado disso deve ser você conseguir ler em espanhol. Ler, entender um texto, ouvir ali, entender, poder interpretar um texto, tá? Poder ler uma notícia de jornal e entendê-la. A gramática, a regra, tal, ela é legal, a gente aprende também, mas é mais importante para quem, de repente, vai, sei lá, dar aula, não sei. Cai na prova algumas coisas também, né? Porque tem que fazer a vida emocionante. Legal, que bom. Mas a gente está tendo a oportunidade de conhecer mais uma língua, né? Vocês têm as duas, inglês, tem espanhol, enfim, né? Quanto mais conhecimento eu tenho nessa vida, melhor, né? Vamos para frente. Verbo comer e verbo escrever. O procedimento vai ser o mesmo. Eu tiro o ER, eu tiro o IR e acrescento essa partícula de vermelha para conjugar o verbo. Então, ó, que yo coma, que tu comas, que ele, que ella, usted coma, que nosotros comamos, que vosotros comais, que ellos, que ellas, que ustedes comam. Qualquer outro verbo terminado em ER, eu conjugo da mesma forma. Vamos pegar o verbo beber. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, bebamos, bebais, bebam. E reparem num detalhe, né? Os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR são conjugados com a mesma desinência. Então, ó, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba, escribamos, escribais, escribam. Não sei se vocês tinham prestado atenção nisso, né?
mas são as mesmas desinências para verbo terminado em ER e para verbo terminado em IR, tá? Subir, que eu suba, que tu subas, que ele suba, subamos, subais, subam. Deixa eu apagar aqui um pouco esse meu quadro antes de trocar o slide. Espera aí. Apagar tudo. Queria que vocês observassem algumas coincidências, né? Ó, o pessoal de Pimenteiras fala que tá sem áudio, não sei se vocês já viram aí. Na segunda pessoa sempre tem S no final, né? Viajes, comas, escriba. A primeira pessoa e a terceira tem a mesma forma. Que yo viaje, que ele é de usted viaje. Que yo coma, ele é de usted coma. Que yo escriba, ele é de usted escriba. Né? Para vosotros, sempre termina em S, né? Viajeis, comais, escribais. E em espanhol, os verbos terminam com N, as palavras terminam com N, né? Então é viajem com N, coman com N e escribam com N, tá? Essa aula, ela tá, a primeira aula de hoje, né? Ela tá encerrando agora. A gente vai acompanhar aqui os anúncios do canal Educação e eu volto em 2 minutos, mais ou menos, para continuar esse conteúdo, tá? Dá tempo de tomar uma aguinha. Até já!